Eu tenho conversado muito sobre minha mãe, né? Vocês que têm acompanhado aqui todo esse processo comigo, dessas séries que a gente tem conversado no livro aqui de Gálatas, vocês têm visto muitas histórias que eu convivi com minha mãe. Então eu resolvi hoje contar uma do meu pai, para que quando eu chegar lá em cima ele não fique com raiva de mim, que eu só estava falando da minha mãe. Mas uma das coisas que eu gostava muito de fazer com meu pai era trabalhar junto com meu pai. Meu pai não era uma pessoa de conversar muito, mas quando a gente estava trabalhando, fazer alguma coisa, a gente conversava muito. Eu conhecia ele, ele me conhecia bem, então a gente se relacionava muito bem quando a gente fazia isso. Então eu aprendi muita coisa com o meu pai. Eu aprendi a trocar uma torneira, eu aprendi a tirar um vazamento de um cano, eu aprendi a telhar uma casa, eu aprendi a rebocar parede, eu aprendi até a construir um quarto. A gente fez tudo isso juntos. E a gente tinha muitas risadas, muitas brigas também, né? Porque quando eu comecei a ficar mais velho, eu queria fazer as coisas de uma certa maneira. Meu pai não vai dar certo, né? E a gente então tinha esses atritos, mas a gente tinha essa convivência um com o outro que foi se amoldando e foi realmente construindo um relacionamento de pai e filho. E eu me lembro que naqueles momentos eu olhava para o meu pai de vez em quando, o que naquele momento eu não entendia, hoje eu percebo que meu pai tinha brilho nos olhos quando me via fazendo alguma coisa que ele ensinou. É como se ele estivesse dizendo para mim: rapaz, eu estou orgulhoso do meu filho e o que ele fez, porque eu o ensinei. Uma das coisas que eu me lembro que foram uma das últimas coisas que meu pai falou para mim, é que no seu leito de morte, ele chegou para mim e disse: eu não mereço você. Ele falou para mim e para minha irmã: vocês me orgulham muito. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que talvez não tenham esse privilégio que eu tive de poder ouvir essas palavras do meu pai, né? Talvez alguns de vocês não tiveram pai, ou um pai presente, ou talvez vocês tiveram um pai que realmente foi ausente na vida de vocês. Mas o que essa história tem a ver conosco hoje? Nós vamos entrar hoje numa passagem de Gálatas 6 e vamos ficar simplesmente em um único versículo hoje. A gente vai gastar todo o nosso tempo que temos juntos em um único versículo, falando sobre os resultados de alguém que investe na sua vida e que tem uma expectativa de retorno. E é o que Paulo fala aqui em Gálatas 6, versículo 6. Antes de entrar nesse versículo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu tomo o investimento que eu faço em vocês muito a sério, mas muito mesmo. Eu fiz uma contagem até então, só nessa série de Gálatas, foram 14 mensagens que eu preparei para vocês. Dentro dessas 14 mensagens eu fiz uma média de 16 horas que eu gasto em cada mensagem. Se você pegar 16 horas, multiplicar por 14 mensagens, dá 224 horas. Se você dividir por dias de 24 horas, dá 9 dias e meio. Eu fiquei 9 dias e meio me preparando para alimentar vocês. Eu poderia ter ido para uma praia, eu poderia ter descansado mais, eu poderia ter passeado com minha esposinha mais, que merece mais minha atenção, eu poderia ter gastado mais tempo com os meus filhos, e eu não vou mentir para vocês não. Muitas vezes quando eu estava preparando essas mensagens, de vez em quando a minha mente ia para outro lugar e me enxergava numa cadeirinha de praia, tomando uma coquinha, comendo um peixe frito, numa praia paradisíaca. Mas aí eu acordava e dizia: eu tenho uma tarefa a fazer, eu tenho que investir nesses meus filhos. Então eu tomo isso com muita seriedade, certo? Porque eu amo vocês de verdade, eu quero ver transformação na vida de vocês. Eu quero ver mudança, fruto na vida de cada um de vocês através do investimento na palavra de Deus em seus corações e em suas mentes. Então hoje nós vamos gastar todo o nosso tempo em apenas um único versículo. E o que vai ser interessante para vocês é que em um único versículo tem uma fonte interminável da verdade de Deus para a minha vida e para você. No versículo 6 de Gálatas 6 diz o seguinte:
o que está sendo instruído na palavra. Partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Paulo chega ao final da sua carta, depois de capítulo 1, 2, 3, 4, 5, começo do capítulo 6, e ele finalmente, depois de todo esse investimento que ele fez na vida dos Gálatas, ele chega agora para cobrar. Ele diz, olha, eu investi em vocês, eu instruí vocês, eu me dediquei a vocês, eu me derrubei, me mergulhei sobre vocês. Agora eu quero o meu salário. Eu quero o retorno. Eu quero o fruto da vida de vocês. Eu quero que vocês partilhem comigo todas as coisas boas. E há duas palavras-chave aqui nesse versículo que nos ajudam a entender que palavras, coisas boas são essas. A primeira palavra-chave aqui desse texto é a palavra koinoneio, usada para traduzir partilhar. E ela se encontra no imperativo do presente. Ou seja, Paulo aqui, ele não está embromando não, ele está chegando dizendo, eu quero o fruto. Eu quero ver fruto na vida de vocês. É imperativo presente. Ou seja, ele, depois de ter instruído os Gálatas na sã doutrina, na mensagem da graça, ele chega e diz a eles, olha, é a hora agora de vocês darem fruto e não é opcional. Vocês têm que compartilhar comigo esses frutos. Você pode até entender por que ele chega a esse ponto no final da sua carta. Por quê? Porque ele plantou essa igreja, quando ele saiu e voltou, a igreja estava completamente agora desviada em um outro evangelho. Ele retorna ao evangelho verdadeiro, dá um puxão de orelha nos Gálatas e diz, olha, agora chega. Agora está na hora de vocês, depois de eu ter investido, vindo aqui múltiplas vezes e me derramado sobre a vida de vocês, vocês agora têm que dar fruto. Em nome de Jesus. É o que ele chega aqui para falar. Então a grande pergunta desse texto é quais são as coisas boas. E a palavra que Paulo usa, ela é muito interessante para traduzir o que é coisas boas. É a palavra em grego ágatos. E a palavra ágatos é apenas usada 7 vezes em toda a Bíblia. E nessas 7 vezes ela é só apenas usada no Novo Testamento por 2 autores. Lucas e quem? Paulo. E o que essa palavra significa? Ela significa instrução oral sobre alguém. É o que significa. É a palavra da onde retiramos a palavra catecismo. Ou seja, o catecismo é o envolvimento de alguém na vida de alguém. E é o que Paulo está falando aqui. Olha, eu me envolvi com vocês. Eu vivei no meio de vocês. Vocês lembram que ele estava doente? Primeira vez que ele foi lá? Então eu estava doente, eu plantei essa igreja doente. Eu não saí, não redei o pé, não abri mão de vocês. E agora é responsabilidade de vocês compartilhar comigo, o catequizador de vocês, todas as coisas boas. Frutos dessa palavra que eu plantei no coração de vocês. E a palavra traduzida para coisas boas, ela dá a ideia de coisas das quais, ou aspectos que nós nos sobressaímos. É a ideia aqui. Então o que eu vou fazer para vocês é o seguinte, porque essa palavra ela é tão carregada, por isso que eu decidi fazer um sermão de um versículo. Ela é tão carregada que não dava para a gente ir para outro canto, a não ser só ficar aqui nesse versículo. Porque ela pode significar várias coisas, e ela engloba vários aspectos do que é bom, do que é frutífero. Então, preparem-se, porque hoje à noite eu vou compartilhar com vocês certos aspectos da vida de alguém que está sendo investido a palavra de Deus, e é o que é esperado naturalmente que venha a acontecer depois desse investimento na vida dele e na vida dela. O primeiro desses aspectos de alguém que tem recebido alimento balanceado da palavra de Deus pelo seu pastor, pelos seus líderes, é ser fértil.
primeiro aspecto da palavra ágatos é ser fértil. Nós lembramos sobre esse aspecto em Lucas 8, versículo 8. Se você está com a sua Bíblia aí, você quiser abrir, certo? Diretamente lá, ou se você quiser acompanhar por aqui, você pode acompanhar por aqui, sem problema nenhum. E Lucas 8, versículo 8 nos diz, mas algumas sementes caíram em terra o quê? Boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça. Desde que você chegou a esta igreja, ou talvez desde que você é cristão, e tem sentado em uma igreja, semana após semana, quando você vem, vindo a grupos, vindo a estudos bíblicos, vindo a classes, vindo a módulos, você tem produzido para cada uma dessas sementes 100 grãos? É aqui o contexto dessa passagem. Ou será que isso tem sido o contrário na sua vida? Para cada grãozinho que você esforçadamente espreme para fora de você, foram 100 mensagens, 100 reuniões de grupo, 100 estudos bíblicos, 100 módulos, 100 classes. Você é terra boa? Será que você é terra boa? Se você viesse a mim e me perguntasse durante essa semana, pastor, eu sou terra fértil. O que você acha que eu diria a você? Você me conhece, sabe que eu sou honesto, transparente. Se você viesse a mim e me perguntasse, pastor, seja sincero comigo, seja honesto comigo. Eu sou terra boa, eu tenho crescido, eu tenho dado fruto, ou o senhor tem que jogar 50 quilos de semente para sair um grão de dentro de mim? O que você acha que seria a minha resposta? Eu vou ler o versículo 15 de Lucas 8, ainda lá. E eu gostaria que você se perguntasse se isso descreve você. Lucas 8, versículo 15. Faça uma análise da sua vida em reflexo dessa palavra. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, fazem o quê? Produzem frutos. Isso descreve você. Isso descreve você. Você tem sido fiel a essa doutrina que você tem aprendido. Você tem sido fiel a essa igreja. Você tem produzido fruto. Você escuta o que está sendo ensinado, guarda no seu coração e vai produzir fruto. Eu disse que hoje era o dia da colheita para mim, né? Então eu estou literalmente aqui querendo que você pense. Eu realmente espero que enquanto eu estou falando isso a você, você não esteja pensando em alguém que não está aqui. Porque se você está pensando em alguém que não está aqui, você acabou de demonstrar para você que você não é terra fértil. Você está pensando em arar o terreno dos outros enquanto o seu está em questão hoje à noite. Eu queria que você lembrasse o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Você quer me fazer feliz? Se você quer me fazer feliz, então germine o fruto que tem sido depositado em você. Segundo aspecto de alguém que tem sido alimentado de maneira balanceada na palavra de Deus, pelo seu pastor ou pela sua igreja, é que além de ser útil, certo? Você tem que ser, além de ser fértil, você tem que ser útil. Você tem que ser útil. Semana passada nós falamos de sermos pessoas que contribuem para soluções e não causadores de problema. E um dos maiores presentes que você pode dar ao seu pastor, à sua igreja, é ser uma pessoa útil. Útil no ministério, útil em manter a unidade da sua igreja, útil em contribuir para um ambiente de acolhimento na nossa igreja. E é muito fácil você descobrir se você é uma pessoa útil dentro da igreja de Cristo ou não. Você simplesmente faz a seguinte pergunta para você. Se eu saísse
daqui dessa igreja e fosse para uma outra igreja, ou deixasse até de visitar, ou frequentar, ou fazer parte de qualquer igreja, qual seria a reação desse pastor aqui e dos demais irmãos? Será que eles lamentariam que você saiu? Será que eles diriam, poxa, eu não queria ter perdido fulano. Fulano era uma bênção tão grande aqui. Fulano era tão participativo. Fulano era tão envolvido no ministério. Ou será que no dia que você anunciar que você não vem mais nessa igreja, você não participa mais dessa igreja, a turma vai se reunir e soltar fogos? Graças a Deus que esse bendito é um problema de um outro. O problema de fazer essa pergunta, você sabe qual é? É porque você pode tentar se safar dela. Você pode simplesmente dizer, sabe de uma coisa, eu vou sair dessa igreja, eu vou encontrar uma igreja melhor, eu vou encontrar uma igreja mais animada, eu vou encontrar uma igreja maior, eu vou encontrar uma igreja com mais programas, eu vou encontrar um pastor que realmente me ama e se importa comigo. Aí vocês vão ver, eles vão sentir falta de mim. A gente é danadinho mesmo, né? 1 Pedro 4, versículo 10 a 11, diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando é que você glorifica a Deus? Quando você é produtivo, frutífero. Quando você usa os dons que você tem. Quando você coloca em ação os seus talentos. E cada um de vocês aqui foi tornado útil quando receberam o poder do Espírito no momento da sua crença em Cristo como seu Salvador e Senhor. Cada um de vocês pode e deve ser útil. Se você não está envolvido em falar de Cristo para outras pessoas, se você não está orando pela sua igreja, se você não está envolvido em algum ministério da sua igreja, se você não contribui proporcionalmente como Deus tem abençoado você, você não está fazendo sua parte e você tem impedido com a sua inércia o cumprimento da missão de Deus para essa igreja. Você sabe qual é a missão dessa igreja? Alguns de vocês já viram escrito. Vê aí o próximo, por favor, Tiago. A IBG existe para levar pessoas a conhecerem a Deus, encontrarem liberdade, descobrirem seu propósito e fazerem a diferença no mundo para a glória de Deus. Você tem sido útil no cumprimento dessa missão? Nos últimos 6 meses... você tem convidado alguém para conhecer essa igreja? Nos últimos 6 meses, você compartilhou com alguém como é que você veio a Cristo e crer em Cristo como seu Salvador? Nos últimos 6 meses, você já participou de alguma classe que foi oferecida aqui para investir na sua vida? De algum módulo que foi oferecido aqui para que possa impactar a sua vida? Você já pensou em vir ao grupo Vida e investir na vida de alguém? A gente fica anunciando esses grupos toda santa semana. E muitas vezes as pessoas dizem, não, isso não é para mim. Eu aprendo melhor sozinho. Não é meu estilo, não é meu tipo. Certo? Eu não tenho nada igual, semelhante às pessoas dali. Eu estou muito cansado. Minha vida tem sido muito ocupada. Você sabe como é que é, né? As atribulações da vida. Aí eu pergunto a você o seguinte. Imagina se eu pensasse assim. Imagina se eu chegasse hoje, de manhã, acordasse e disse, rapaz, eu não vou para a igreja. Eu não vou cantar hoje porque eu estou cansado. Eu enchi meu saco. Eu faço isso toda santa semana.
Eu não vou estar mexendo nesse projetor aqui que me deu um trabalho hoje de tarde, que eu pensei mais de 40 minutos tentando fazer com que ele pegasse. Eu cansei disso. Sabe de uma coisa? 16 horas da minha semana, toda santa semana, num sermão, chega, eu não vou fazer mais isso. Qual é o meu benefício nisso para mim? O que é que eu estou ganhando com isso? Essa igreja não me paga um salário? Ninguém aqui bota minha gasolina? Ninguém aqui compra minha roupa? O que é que eu estou ganhando com isso? Ninguém aqui me agradece? O que é que eu estou ganhando com isso? Imagina se eu pensasse só em mim. Onde é que vocês ficariam nisso? Pensa direitinho. Se eu agisse assim de maneira egoísta, só pensando no que tem para mim nesse negócio, como é que seria a vida de vocês? Seja útil. Pare de se desculpar. Vá ser usado por Deus. Terceiro aspecto de alguém que tem recebido alimento balanceado da palavra do seu pastor, da sua igreja, é o de, além de ser fértil e útil, ser alegre. Pastor, como é que o cara é alegre? Simplesmente tomando a decisão de ser. Tomando a decisão. Simples. Você acorda de manhã e já foca no sistema mundano, triste, distorcido com seus problemas, falhas, injustiças e corrupções, ou você abre a palavra e se lembra que o seu mundo interior é diferente? Filipenses 4, versículo 4, nos lembra de tomarmos a seguinte decisão: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Vamos repetir juntos. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A alegria é independente de situações, de circunstâncias, pois na nossa situação eterna já está predeterminada por estarmos em Cristo. Nada vai mudar. Do que realmente importa na sua vida, nada vai mudar. Se você está em Cristo Jesus, você está salvo, amado, seguro, protegido, então por que você não é feliz, meu patrão? Você tem todas as razões para ser feliz. E por estarmos no Senhor, Paulo continua a nos lembrar. No versículo 5 agora, de capítulo 4 de Filipenses. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Perto está o Senhor. Quão perto está o Senhor daqueles que creram nele? Dentro. Não tem como Jesus estar mais perto de você. Perto está o Senhor. Foi depositado em você o selo, a garantia da promessa do Espírito Santo até que ele venha. Você tem tudo para ser feliz. Você é uma pessoa amável. Se você perguntar no seu trabalho amanhã, o que é que as pessoas diriam de você? Que você é um cara carrancudo, chega lá de mau humor, chato, intransigente, nunca dá um sorriso, está com a cara fechada o tempo todo? Ou será que quando as pessoas vêm conversar com você, elas saem já alegres, porque você contamina elas, contagia elas com essa sua maneira de ser que vem de perto está o Senhor? O que é que elas diriam de você? Quando as pessoas vêm a você, elas saem melhores, saem aliviadas, saem encorajadas, saem para cima. Ou quando a pessoa vem a você, você conta tanto problema para a coitada, que ela diz, olha, eu vou conversar com qualquer pessoa nessa empresa, menos aquele doido ali. Daquele eu vou fugir. Perto está o Senhor. E quão perto Ele está? Ele está dentro de mim. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo, Ele está dentro de você. E se você vive na convicção de que Cristo está em você, você nele, e que a vinda de Cristo, ela é iminente, ela vai acontecer a qualquer hora, então você tem
todas as razões para ser amável, positivo e alegre. Você não pode ser um outro tipo de pessoa, a não ser amável, positivo e alegre. Você tem uma atitude de que as coisas vão dar certo. Você tem. Ou você é aquela pessoa naquele quadrinhos, quando passava quando eu era criança, ó dia, ó azar. Vocês estão lembrados daquele, né? Você é daquele cara, certo? Quando você é colocado sobre um ministério, quando eu venho a você, ou quando alguém vem a você e diz assim, você podia fazer isso, você é do tipo que diz, claro, isso vai dar certo. Isso vai bombar, pastor. Vai dar certo, porque Deus está na liderança disso, não é por causa de mim, não. Deus está envolvido, o Senhor está me pedindo, vai dar certo. Ou é você do tipo que me responde, olha, pastor, se eu quiser que eu faça, eu faço. Eu não me acho uma pessoa muito qualificada para isso. Não é meu jeito, né? Certo? Não tenho muita experiência no assunto. A verdade, se o senhor quer que eu seja franco, o senhor nem gosta muito de me envolver. Cara, você me contagiou com esse seu positivismo. Eu estou convencido que isso vai dar certo. Você é desse tipo? Um renomado autor de nome Zig Ziglar, certo? Não tem muito feito. Tem alguns livros traduzidos dele. Se você puder pegar, pega. O cara era cristão. Ele foi vice-presidente da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos. Grande autor, grande motivador cristão. Um dia ele disse a seguinte frase: uma atitude positiva permitirá que você faça tudo melhor do que uma atitude negativa. Uma atitude positiva permitirá você fazer tudo melhor do que uma atitude negativa. Você já viu alguém fazer qualquer coisa de impacto positivo sem uma atitude positiva? Não existe isso. Você pode dizer, né? Mas pastor, o senhor não entende a minha vida. Eu tenho sido perseguido na minha casa. Eu estou passando pelos problemas difíceis, eu tenho andado quebrado financeiramente, procuro emprego e eu não acho. O senhor não entende, a minha realidade é terrível. Se o senhor vivesse minha vida, o senhor ia entender, porque eu sou uma pessoa tão negativa, tão para baixo, tão triste. É verdade, eu não sei da realidade da sua vida. Só que Deus sabe qual é a realidade da sua vida e Ele disse o seguinte para você fazer quando você estiver passando por tais situações. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos, preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que é superior ao entendimento comum, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu decidi fazer minha versão comentada e parafraseada desse versículo. Esses dois versículos. E está aqui o que eu escrevi. Certo? Não se atormentem por preocupação de coisa alguma. Simplesmente apresentem a Deus através de oração o que está lhe preocupando em agradecimento antecipado pelo que Ele vai fazer. E a segurança, a proteção, a prosperidade e a felicidade tomarão conta de você. Lembre-se, esse processo de lidar com as preocupações não é de acordo com o entendimento das pessoas ao seu redor. Mas se você confiar nele durante esse processo, Ele promete blindar a sua mente, o seu coração, da preocupação. Afinal de contas, você é de Cristo. Você é de Cristo. A escolha de ser alegre, a escolha de ser positivo, você sabe de quem é? Sua. Você não sabe, a minha família, os meus filhos, o meu marido. É sua. Se o senhor trabalhasse na minha empresa, é sua. A decisão de alegria e de positivismo é sua. Não depende de outros, não depende de situações. Você está no controle das suas emoções, meu querido amiguinho. E você é grandinho para tomar a escolha de dizer, eu não vou ser um carrancudo.
Eu já conheci gente com câncer na beira da morte, feliz, alegre, positivo. Vocês lembram do que o pastor McDonald falou? Ele não falou aqui não. Falou, acho que falou. O pior que pode acontecer é o melhor que pode acontecer. Quem é que inventaria um negócio desse? Uma pessoa fértil, útil e alegre, que produz fruto. O quarto aspecto de alguém que tem sido alimentado balanceadamente pela palavra de Deus, através de sua igreja e do seu pastor, além de ser fértil, útil e alegre, ser excelente. Ser excelente. Os que me conhecem aqui na igreja sabem que há uma coisa que eu não tolero, é de fazer coisas de todo jeito. Eu não tolero isso. E vocês vão entender por quê. Se você participou aqui do nosso módulo Descobrindo a Sua Bíblia, pastor McDonald, quando estava falando sobre o tabernáculo, ele falou sobre todos os detalhes das instruções dadas por Deus na construção do tabernáculo, na montagem do tabernáculo, na desmontagem do tabernáculo, para poder mover esse tabernáculo para outro lugar. Vocês lembram disso? Deus especificou o tamanho das madeiras, o tipo da madeira, o tipo do tecido, de como é que iria ser costurado, dos utensílios que iriam ser usados, aonde iriam ficar, e quando fosse locomovido, como aquilo, cada elemento dali iria ser locomovido para uma outra localidade. Você sabe por quê? Porque Deus é um Deus excelente. Deus não faz nada mal feito. Romanos 8:32 fala dessa atitude de Deus para comigo e para com você. E lá ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Como se não bastasse Deus me dar o seu próprio filho, eu já estava satisfeito com isso. Ele ainda diz: não, tem mais. Eu vou dar a vocês todas as coisas e de graça. Deus é um Deus excelente. Deus me deu o seu melhor, o seu filho. E o seu filho me deu o melhor dele, a sua própria vida. Então como é que eu vou dar qualquer outra coisa a não ser o meu melhor? Eu tenho que dar o meu melhor. Deus não reteve nada quando ele estava pensando em mim na cruz. Ele me deu por ele completamente todas as coisas. Ele estava completamente compromissado, investido em sua missão de me tornar uma nova criatura. E é por isso que muitos de vocês vão ser lembrados por mim, refletirem tal excelência em tudo o que vocês fazem. No seu trabalho, seja excelente. Quando o seu patrão pedir para você fazer X, faça Y e Z. Na sua empresa, quando mandarem você chegar de 8, chegue de 15 para as 8. Agora, está aqui o que eu quero falar para vocês. Quando vocês forem fazer as coisas para o Senhor, façam ainda melhor. Quando o horário do culto é 5h30, chega às 5. Quando a reunião ou o ensaio do louvor é às 3, chega antes. Por quê? Porque Deus merece o meu melhor. Eu tenho que refletir essa excelência dele. Ele me deu o seu melhor. Ele merece o meu melhor. Tem gente aqui que já me pegou muitas vezes aqui, ajeitando essas cadeirinhas de acordo com as bolinhas que tem no chão. Né? Tem umas bolinhas aqui que a gente fez que bota assim e ajeita o restante da cadeira. Aí eu vou botando elas aí e eu toda hora tem gente que me pega aqui, Norto até brinca comigo, ele não está aqui hoje, mas ele olha assim para mim e ri. Por que eu faço isso? Será porque eu sofro de perturbação obsessiva compulsiva? Não. Eu faço isso porque Deus merece o meu melhor. Deus merece o meu melhor. Os que são membros do grupo de louvor estão cansados de eu dizer: vocês já acabaram de tocar os instrumentos? Vocês sim. Então pega por favor as bolsinhas dos instrumentos, coloca aqui dentro do depósito, por gentileza. Outra coisa, não deixa no meio do depósito, porque tem gente de ministérios outros diferentes que vão precisar entrar ali para pegar material.
Ao final do culto, eu chego e digo, você já guardou o seu microfone na bolsinha ali dentro? Você já guardou o seu instrumento? Você já cobriu a sua bateria? Você já tirou da tomada e desligou tudo o que tem que ser desligado? Por que eu faço isso? Porque eu sou um maníaco por controle? Não. Porque Deus nos deu isso. É dele, não é meu. E se é dele, eu vou ser zeloso e eu vou tratar tudo com excelência. A gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter essa perspectiva. Se o Deus Altíssimo me deu isso, eu devo cuidar com maior zelo e excelência. Você tem dado o seu melhor para Deus? Ou será que você tem dado o que sobra do seu tempo? O que sobra da sua energia? O que sobra do seu salário? O que sobra dos seus relacionamentos? Será que você tem dado a sobra ou você tem dado o melhor para Deus? Eu sempre pergunto a todos aqui que cancelam reuniões de última hora ou chegam atrasados a se perguntarem o seguinte: se fosse com o seu empregador, você faria? Não, faria. Eu perdi o emprego. É verdade. Então por que aqui pode? Por que com Deus a gente chega sempre atrasado? Porque com Deus a gente faz de qualquer jeito? Porque com Deus qualquer coisa serve. Isso está errado. Deus merece o meu melhor. E se você não agiria assim com o seu empregador, muito menos você deve agir assim com o seu Senhor. Seja um cristão de excelência. O quinto e último aspecto de alguém que tem recebido alimento balanceado da palavra do seu pastor ou da sua igreja é que, além de ser fértil, útil, alegre e excelente, seja íntegro em tudo o que você faz. Atos 11, versículo 24, descreve um dos companheiros de Paulo e o seu caráter, o famoso Barnabé. E lá diz o seguinte sobre Barnabé: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E depois, no mesmo versículo, descreve o resultado de ter tal caráter. E diz lá: e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Quando você lê esse versículo, você até pensa, alguém deve ter adicionado isso aí. Não. Está completamente ligado ao caráter de Barnabé. Barnabé foi um homem frutífero porque foi íntegro em tudo o que fazia. Muitos de nós gostaríamos de ser usados por Deus para levarmos multidões aos pés de Cristo, né? E eu vou dizer um segredo para que você possa fazer esse tipo de ministério e ter esse tipo de impacto. Você sabe qual é? É um segredo muito complicado. Seja íntegro em tudo o que você faz. Não tem como errar quando se é íntegro em tudo o que faz. Você é íntegro em tudo o que você faz. Recentemente a gente teve uma tragédia terrível daquelas barragens da Vale do Rio Doce, de Brumadinho, e estão descobrindo que tudo poderia ter sido evitado. Centenas de vidas poderiam ter sido salvas e não virem a morrer se fosse por um dos engenheiros que assinou o laudo de segurança, que ao invés de assinar, tivesse dito: isso está errado. Eu não vou assinar. Eu não só não vou assinar, não. Vou dizer com vocês: se vocês não fizerem nada, eu vou para a rede de televisão hoje e vou dizer tudo que está acontecendo aqui. Mas o sangue dessas pessoas eu não vou carregar nos meus ombros. Se um desses camaradas tivesse tido essa coragem de ser íntegro, nós não estaríamos hoje em luto por mais de 200, 300 pessoas, que já vai a conta de gente que morreu nesse desastre. Agora, por que eles não falaram nada? Por causa dos seus salários. Por causa do luxo de suas vidas. Por causa do status. Por causa do nível socioeconômico aonde se encontravam. E não queriam perder. E você? Você estaria disposto a perder o seu emprego?
Você estaria disposto a talvez deixar alguém chateado com você? Você estaria disposto a ser íntegro ao invés de fazer o que os outros querem que você faça, para que você mantenha tudo o que você tem agora? Meu sogro estava aqui mais cedo, ele já saiu. Mas o meu sogro, ele gastou mais de 40 anos de sua vida ensinando uma única mensagem a milhares, literalmente milhares de pessoas, por esses mais de 40 anos. Ele sofreu perseguição quando chegou aqui, ele tinha um programa de rádio. Aí os outros pastores foram no rádio também dizer, olha, tem um gringo que chegou aí, não vá na igreja dele, é um herege. Não vá na igreja desse camarada. Certo? Ele é um filho de Satanás, não chegue nem perto. Teve uma vez que ele estava tentando evangelizar e plantar uma igreja numa cidade perto de Sergipe. Vizinha, logo ali na fronteira, o padre arrumou um motim para expulsar ele da cidade. Você sabe o que ele fez? Ele não arredou o pé. Aí o padre organizava a procissão no mesmo dia que ele ia falar na praça pública de Jesus, para passar no meio, para desorganizar o negócio. Você sabe o que ele fez? Ele continuava falando a mesma coisa, pregando a mesma mensagem da graça de Deus, para as pessoas ouvirem. Ele não se curvou. Ele não se envergou à pressão. Ele não se vendeu a um outro evangelho. O líder político inglês Edmund Burke disse o seguinte: para que o mal triunfe, basta que os homens bons fiquem de braços cruzados. Você é uma pessoa íntegra? O meu sogro teve várias conversas com pastores de outras denominações. E depois de várias reuniões, eu me lembro de ter pelo menos conhecido uns 5, que depois de várias reuniões explicando a mensagem da graça, chegaram e disseram para ele: olha, pastor Douglas, não tenho que argumentar com o senhor. Isso é a verdade a ser ensinada hoje. Está nas cartas de Paulo, é o que a gente deve estar ensinando hoje, só que tem o seguinte: se eu for ensinar isso lá na minha denominação, eles vão me demitir. E o senhor sabe, né? Eu tenho uma família, preciso de dinheiro, preciso cuidar deles. Eu escutei isso várias e várias e várias e várias e várias vezes. De pessoas que viram a verdade e disseram: eu prefiro pregar a mentira para me sustentar. Você é uma pessoa íntegra? Hebreus 11, versículo 24 a 26, fala de José e da integridade dele. E lá diz: pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Sua recompensa é eterna. Gente, se a vida é encher a barriga de comida e vestir o corpo de roupa, sinceramente, é uma vida muito medíocre. É uma vida muito míope. Muito sem significado. Deixa eu lembrar a vocês de uma coisa. Você não foi colocado aqui por Deus para fazer um nome para você. Você não foi colocado aqui por Deus para fazer muito dinheiro. Você não foi colocado aqui por Deus para ficar famoso. Você sabe que você foi colocado aqui por Deus? Para elevar o nome de Jesus acima de todo o nome. Para isso que você foi colocado aqui por Deus. Ele é a razão da nossa existência, Ele é o centro de tudo que fazemos, e para que isso aconteça, nós precisamos de homens e mulheres de integridade. Você é um. Você é uma. Baixa sua cabeça.
Fecha seus olhos. Eu falei ao início da noite de hoje que hoje seria um dia de cobrança. Hoje não é, eis que estou à porta e bato, se abrires eu irei cear com você, não. Hoje é um dia de eu estou à porta e bato e cobro. E de fato, pela palavra de Deus, eu tenho o direito de colher o que eu estou plantando. É o que vamos ver nos próximos versículos semana que vem, de Gálatas 6. Tanto o bom como o ruim. Eu tenho plantado a palavra de Deus na vida de vocês. E vocês têm que dar fruto. Isso não é algo opcional. Você precisa ser fértil, abrir o seu coração para a palavra de Deus. Você tem que decidir hoje a frequentar os cultos assiduamente para dar a oportunidade da palavra de Deus penetrar em seu ser e lhe transformar. Você tem que parar de dar desculpa, parar de priorizar outras coisas. Encare isso como a sua maior responsabilidade, mas também o seu maior privilégio. Acorde todos os dias com um sorriso na sua boca. Imprima versículos, espalhe pela sua casa, pelo seu ambiente de trabalho, versículos positivos de convicção e fé no Senhor. Memorize esses versículos. Repita para você quando estiver passando por momentos difíceis. Clame essas promessas sobre sua vida, sobre sua família, sobre os outros ao seu redor. Participe de ministérios nessa igreja com a perspectiva que vai dar certo. Vai dar certo. Que tal fazer algo revolucionário essa semana? Que tal você chegar para mim essa semana e dizer, pastor, eu vim aqui porque eu gostaria de perguntar ao Senhor, como é que eu posso contribuir para o crescimento da nossa igreja? Agora esteja preparado para fazer o que vai ser sugerido a você. E quando você for dado algo para fazer, faça com o maior nível de excelência possível. Nada de fazer pela metade, de qualquer jeito, com atrasos, mas dê o seu melhor. Porque Deus deu o seu melhor por você. Eu não estou buscando aqui elogios de você. Eu só quero uma coisa. Eu só quero que você seja fértil, que você seja útil, que você seja alegre, que você seja excelente e que você seja íntegro. Esta é a minha recompensa. Maravilhoso Pai, leva essas palavras, internaliza nos corações aqui presentes. No meu também, Senhor. Para que eu não venha fazer o ministério como se fosse algo para mim. Mas saber, ó Deus, ser fiel, porque é algo para Ti. E o Senhor merece a minha fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.